Oi, tudo bem? Só quero te lembrar que eu vou responder essas perguntas sempre na intenção de agregar aí na tua vida. De repente você tá passando por um processo assim como eu passei, ou tá triste dentro do seu relacionamento, ou tá meio pra baixo. Eu me proponho a responder esse tipo de pergunta pra de repente agregar aí no seu relacionamento. Então, vamos começar! Gente, tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam bem e que vocês estejam dispostos a ouvir essas perguntas polêmicas que eu recebi aqui e principalmente as respostas. Desde que eu fiz esse vídeo que tá passando aqui pra vocês sobre a minha separação, essa pausa, vamos dizer assim, que teve no meu casamento, eu recebo sempre muitas perguntas. E aí eu resolvi pegar aquelas perguntas que eu nunca tinha respondido, aquela pergunta meio polêmica que todo mundo tem vontade de fazer, mas não tem coragem. Então, eu selecionei 10 dessas perguntas e vamos ver o que sai desse bolo aqui. Vamos ver. Eu não vou citar o nome das pessoas que fizeram as perguntas, porque não sei se eu tenho autorização pra colocar o nome aqui, né? E como são perguntas meio polêmicas, então é melhor não arriscar. A primeira pergunta é mais light assim, então eu vou começar por ela, né? Pra gente ir aquecendo. E a nossa amiga aqui pergunta o seguinte: você se arrepende de ter se separado na época ou acha que essa situação fez vocês amadurecerem? Gente, olha, vou ser bem sincera, eu não sou do time que fala assim, você se arrepende de alguma coisa? E a pessoa responde, ai não, eu não me arrependo de nada, porque tudo que eu sou hoje foram dos erros que eu cometi no passado. Eu não sou desse time, eu sou do time que se arrepende sim de muita coisa que já fez, não só no relacionamento, né, na postura do relacionamento, mas na vida. Se eu pudesse voltar no tempo, eu mudaria muita coisa. Então sim, eu me arrependo sim de ter me separado. Se fosse hoje essa situação acontecendo, eu teria sido uma pessoa melhor, eu teria insistido mais, eu teria tido mais paciência, e eu tenho certeza que a gente conseguiria resolver essa situação conversando, mudando algumas posturas, e não chegaria nem perto da separação. Se fosse hoje, tenho certeza que seria assim. Então sim, eu me arrependo sim. Se eu acho que a gente amadureceu, sim, a gente amadureceu, mas eu não acredito que seja por causa da separação em si. Acho que o tempo traz amadurecimento para as pessoas, então acho que a gente teria amadurecido mesmo assim, sem ter tido necessidade de se separar. Se não for assim, né, gente, todo mundo tem que se separar pra poder amadurecer o relacionamento? Acho que não. Então, é isso. Vamos lá. Franquinho teve... Ai, eu acho tão bonitinho vocês falarem Franquinho. Então, essa intimidade, acho tão bonitinho. Franquinho teve algum relacionamento com alguém na época que ficaram separados? Como é que é aquele ditado? Não sei, não quero saber e tenho raiva de quem sabe. Falando sério, gente, eu não sei, isso não me importa. O meu achismo, né, o que eu acho é que não, que ele não teve, pelo menos não deixou transparecer. Mas eu nunca perguntei também, eu nunca perguntei. Então assim, é uma coisa que não me interessa, a gente tava separado, a gente tava vivendo vidas separadas, assim, totalmente separadas. É uma coisa que eu não quero saber, acho que não tem motivo de ir atrás de uma resposta dessa, não vai mudar em nada no que a gente reconstruiu depois, né, daquela época pra cá. Então, não sei e não me preocupo com isso. Próxima pergunta. O que você faria se hoje você descobrisse que na época que ficaram separados, ele namorou com alguém? É praticamente um complemento da pergunta anterior. Se por acaso eu descobrisse isso, eu não faria nada, gente. O que eu vou fazer? A gente tava separado. Eu não tenho que dar opinião sobre isso e nem cavucar essa história. Eu não faria nada. E a gente tem um combinado aqui em casa desde que a gente se conheceu. Acredite você se quiser, isso é verdade. E muita gente que convive com a gente admira essa postura e já veio falar pra gente. A gente não conversa sobre passado, a gente não conversa sobre relacionamentos anteriores que a gente teve. A gente chegou à conclusão de que isso não leva a gente a nada e que isso pode trazer uma briga, uma discussão, um mal-estar no relacionamento à toa. Uma das nossas primeiras conversas no nosso relacionamento, isso muito antes de casar, foi isso, sabe? A gente tava conversando assim, esse assunto surgiu de, o que você acha sobre esses casais que ficam compartilhando? Passa até o link do Instagram da ex-namorada pra outra ver quem era. Gente, você faz e funciona pra vocês, tudo bem, eu respeito, mas assim, pra gente, a gente sempre achou isso uma besteira. Passado a gente não modifica, então com quem ele namorou, com quem ele se relacionou, com quem eu namorei, isso a gente não vai mudar, então pra que ficar trazendo isso pro nosso relacionamento atual? Acho uma grande besteira, então a gente não faz isso. Depois que retomaram o casamento, vocês se tornaram mais ciumentos?
Não, a gente nunca foi ciumento, nem da época que a gente namorava. Acho que a gente tem aqueles ciúmes normal. Será que existe um ciúmes normal? Será que existe isso? Conta aqui pra mim sua opinião. Existe um ciúmes normal ou ciúmes é ciúmes? Porque a gente nunca teve, assim, crise de ciúmes, briga por causa de ciúmes. Não entro nessa pilha dos ciúmes, não. Então, antes ou depois, a gente não aumentou ciúmes, não. Continuando, como vocês dividiram as despesas após a separação? Bom, como ele ficou no apartamento, então as despesas ficaram pra ele. Então o apartamento foi vendido, ele ainda ficou lá por longos meses até concluir a venda, né? Porque deu um problema lá com quem comprou. Eu contei tudo nesse vídeo que eu deixei pra vocês. Então ele ficou morando todo o período da nossa separação e eu arquei com as minhas despesas, né, fora dali. A única coisa que a gente pagava em conjunto era o apartamento e o condomínio, mas como ele ficou morando, então ele assumiu isso. Foi basicamente assim, eu saí, então eu assumi as despesas da minha vida dali pra frente, né, das coisas que eu ia ter que me sustentar e pagar sozinha, e ele ficou no imóvel, ele assumiu aquelas despesas do imóvel porque ele tava morando ali, entendeu? Como foi o contato com a família dele após a separação? Eu lembro que assim que eu fui embora, eu liguei pra avó dele, que é como se fosse a minha sogra, né, que foi quem criou ele. Eu liguei pra ela e eu expliquei o que estava acontecendo e que a gente tinha se separado mesmo, mas que eu agradecia todo o carinho que ela sempre teve comigo. Ela já faleceu, infelizmente, alguns anos atrás, mas era uma pessoa assim que eu gostava muito, tinha um carinho enorme por ela, Dona Teresa. E ela gostava muito de mim também. E foi a única pessoa que eu conversei da família dele, assim. As outras, tio, prima, essas coisas, eu não fui atrás pra falar nada, mas eles também não vieram atrás de mim, não. Não vieram falar nada. Então, e foi assim, eu só falei mesmo com a avó dele, que era a pessoa que eu mais respeitava, que merecia uma consideração da minha parte, uma explicação. Então, foi o que eu fiz. Como foi o reencontro de vocês intimamente falando? É sério? É sério essa pergunta, gente? Como que eu posso responder isso? Foi muito legal. Foi muito bom, foi muito prazeroso, foi muito legal, foi com muita saudade, né? A gente tava quase um ano separado, quando a gente veio ter um contato assim mais íntimo. Foi muito bom, graças a Deus, deu tudo certo e estamos aqui. Você se sente uma família completa sem ter tido um filho ainda? Ah, eu sabia que ia ter essa pergunta. A minha resposta pra você que perguntou é sim, eu me sinto uma família completa desde o primeiro dia do meu casamento. A gente sempre se completou 100%. A gente sempre falou sobre isso, que se a gente tivesse um filho, 2, 10 filhos, seria pra incrementar aquilo que já é bonito, uma história que já é completa. E sabe por que a gente pensa assim? Porque a gente acredita muito que Deus sabe o que faz. Então se a gente não teve um filho ainda, é porque Deus ainda não permitiu. E Ele sabe os motivos, Ele sabe a hora certa, Ele sabe a vontade do nosso coração, mas Ele sempre sabe o que é melhor pra gente. Cabe a gente aceitar a vontade de Deus na nossa vida. A gente crê assim. Então a gente deixa nas mãos de Deus. Se tiver que ser, será. A gente acredita muito nisso. E a gente não deixa de ser feliz. A gente não deixa de ser um casal completo. A gente não deixa de lutar pela nossa história. Tanto que a gente passou por uma separação e a gente lutou para que isso fosse revertido. E a gente crê assim, que se a gente tiver um filho, vai ser a cereja do bolo, sabe? Mas o bolo já existe, já é gostoso, já é bonito, sabe? Tá cheio de camadas, tá cheio de chantilly. E é assim que a gente escolhe viver. A gente escolhe ser feliz. A gente não fica lamentando por aquilo que a gente não tem. A gente procura agradecer e ser feliz com o que a gente tem. Então assim, eu não vou ficar triste, chorando e me lamentando porque eu não tive um filho. Como eu acredito que Deus sabe o que faz e tem a hora certa para as coisas acontecerem, eu espero e eu confio. E eu sei que Ele vai fazer o melhor para minha vida, para a vida do Franquinho, para nossa família. E a gente sente que é completa sim. Então se você tem um filho, aconteceu para você, você tá feliz com isso, cuide da sua família, cuide do seu filho. Pare de colocar a mesma expectativa na vida dos outros, porque cada pessoa é uma pessoa, cada casal é um casal. Filho coube na tua vida, na tua história, mas de repente na história, na escolha de outro casal, não cabe. Então a gente não tem esse direito de ficar indagando as pessoas, colocando contra a parede, como se aquela pessoa só fosse ser completa se ela tivesse
um filho. E não é assim, sabe? Deus sabe o desejo do nosso coração, está nas mãos dele e é ele que vai fazer na hora certa e se é que ele quer fazer na nossa vida. Porque quando Deus quer, minha amiga, não há anticoncepcional que resista, sabe? Nada pode impedir. Quando Deus quer, nada pode impedir. Então tá nas mãos dele, ele sabe o que ele tem para as nossas vidas. E é assim que a gente acredita. Última pergunta polêmica. Se deixasse de amar, você se separaria novamente? Eu sei que você deve ter pensado na resposta mais óbvia, que talvez a maioria respondesse, que é sim, claro, se acabou o amor, acabou tudo. Mas hoje, parando pra pensar nessa pergunta, a minha resposta seria não. Eu não me separaria novamente. Eu só me separaria novamente por duas razões. A primeira, se ele quisesse, se a iniciativa fosse dele, se ele chegasse pra mim e falasse, não quero mais, não te amo mais, tô em outra, não quero. A gente não pode obrigar ninguém a ficar com a gente, né? Eu não posso, você não pode. A gente não tem esse poder, minha amiga. Então a gente não pode obrigar ninguém a ficar com a gente. E o segundo motivo, e aí tem a ver comigo, é se eu tivesse tentado tudo, mas tudo, inclusive amar novamente. Eu acredito que a gente consiga amar de novo a mesma pessoa. Requer esforço, criatividade para você, eu ia falar chapulejar, para você esquentar esse relacionamento, para você apimentar, para você se divertir de novo, para você conseguir mudar o olhar que você tem para aquela pessoa, e tem que haver um esforço das duas partes, mas eu acredito que é possível sim. Então eu tentaria. Se o amor acabasse, como diz a pergunta aqui, eu tentaria encontrar esse amor de novo, porque se ele já passou por aqui uma vez e a gente construiu uma história, eu acredito que a gente consiga encontrar esse amor de novo se a gente quiser. Eu faria tudo o que tivesse ao meu alcance, porque eu sei a pessoa que o Franco é, sabe? Assim, então por mais que eu olhasse pra ele, não sentisse mais amor, tipo, que nem aqui, ai, não te amo mais, dentro de mim. Eu ia primeiro tentar encontrar esse amor de volta, eu ia ter certeza, eu ia fazer de tudo pra ter certeza que esse amor tá lá. Eu ia tentar terapia de casal, eu ia tentar mudar de ares, mudar de cidade, fazer uma viagem, sabe? Eu ia tentar tudo que eu pudesse pra trazer de novo essa nossa história. Se eu não conseguisse, aí sim eu me separaria de novo, mas só por essas duas situações. Mas com certeza, eu só ficaria no relacionamento se eu encontrasse essa sementinha de novo. Esse amor, né? Essa cumplicidade. Quero te desejar um ótimo final de semana. Aproveita, descansa, se diverte. E a gente se encontra aqui na próxima segunda-feira, tá bom? Fiquem com Deus. Beijo.